Ei família, vocês estão bom? Então, esse vídeo vai ser uma inspiração do canal Epopeia. Vou deixar o link do canal na descrição. E também estou querendo aprender edição, melhorar, então vou aproveitar para fazer um canal, entendeu? E eu vou ler histórias do Reddit falando assim, eu sou babaca, pai, essas coisas que nem a Epopeia faz. Eu sou babaca por xingar um autista? Eu, homem de 20 anos, quando estava no segundo ano do ensino médio, ainda estava tudo meio recente por causa da pandemia. A escola estava começando a voltar com as aulas presenciais, mas eu tinha passado o primeiro ano todo no EAD. As aulas online eram pelo WhatsApp. Os professores mandavam as atividades e a gente fazia o básico, só que para evitar custos, preguiça dos professores, eles juntaram as duas turmas em um grupo só. Nesse grupo tinha um garoto autista, que até então eu não sabia que ele era autista. Ele me chamou no PV para tirar umas dúvidas sobre uma atividade e tal, e eu respondi de boa. Normal, beleza. Só que no dia seguinte ele me mandou uma mensagem perguntando por que eu tava sem foto de perfil. Eu não respondi, porque não me sentia vontade de falar com ele fora dos assuntos da escola. Mas ele não parou. Um dia sim, outro não. Ele me mandava a mesma mensagem, até que eu bloqueei. Beleza, ele tava te incomodando, você bloqueia normal. Até aí você não é babaca. Quando voltamos para aulas presenciais, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir na sala dele, que era diferente da minha, e perguntar quem é tal pessoa. Quando apontaram para ele, eu falei, nem tão alto. Tu para de me perturbar. Esse aqui tá difícil de ler, calma. Tu para de me perturbar ou vou meter a porrada. E assim que terminei, saiu o mais rápido possível. Mas deu pra ver a cara de todo mundo em choque. Um tempo depois descobri que ele era autista. E até hoje eu sinto vergonha de mim mesmo por essa cena. Fui babaca? Mano, eu acho que você foi um pouquinho. Porque beleza, você tava te incomodando, você bloqueou, pá. Não tinha por que você meter essa, a não ser que ele voltasse a te incomodar. Vamos ver os comentários aqui. Super desnecessário, já bloqueado, pra que ir na sala dele, pá. O pessoal tá falando que ele foi babaca, mano. Realmente, geral tá falando aqui que ele foi babaca. Não tinha por que ele fazer isso depois, entendeu? Deixa eu ver. Eu sou babaca por não querer namorar uma mina feia? Já até sei como é que é a história. Ela, mulher de 22, eu, homem de 23. Nos conhecemos pela internet muito... namoro é foda, né, mano? E logo no primeiro encontro percebi que ela é muito diferente das fotos. E eu me decepcionei de primeiro momento. Papo fluiu, gostei da personalidade dela. Ela é muito educada, inteligente, não se veste vulgarmente e tem senso de humor duvidoso como o meu. Por esses motivos acabei ficando com ela. Beleza, acho que a aparência não é o principal para você escolher alguém. Já saímos juntos algumas vezes. Eu percebo olhares maldosos de comparação e negação das pessoas, até meus amigos já me falaram sobre isso. Alguns têm até em tom de zoação dizendo que baixei o nível. Isso me incomoda muito, embora não seja o patrão. Harry Cavill, não entendi a referência, sou muito burro. Eu me visto muito bem e tenho os traços nos padrões. Sempre atraio olhares femininos por onde passo. Eu não tenho vergonha alguma dela. Ando de mão dadas em público e a beijo. Acho ela incrível em personalidade e sinto atração física por ela. Ela tem uns padrões físicos que me atraem, embora algumas pessoas já tenham dito que eu estou cego. Mas receio que isso vai desgastar a relação ao longo do tempo e pode trazer discussões futuras da parte dela por conta de inseguranças, mesmo que eu demonstre que gosto muito dela. Em algum momento vamos acabar discutindo muito devido à insegurança dela. Eu já percebi que ela é meio incomodada algumas vezes com os olhares das pessoas. A puxei para perto, abracei e beijei, mas ela ficou estranha do mesmo jeito, triste e cabisbaixo. Nós nunca tocamos nesse assunto. Acho que somos adultos, ela reconhece a situação. E ela nunca presenciou nenhuma zoação de conhecidos meus. E eu também não sei como vou chegar nela pra falar sobre isso. Eu sou babaca por querer evitar esse relacionamento? Eu só não quero me magoar e magoar ela. Mano, tipo, se você ama ela, você tem que namorar ela, tá? Mas se você vê que tá fazendo mal pra você e pra ela, eu acho melhor você evitar. Porque querendo ou não, se ela realmente tá sentindo insegurança toda hora e você tá se sentindo mal por isso, eu acho melhor evitar. Você senta e conversa com ela, entendeu? Vamos ver os comentários. Deixa eu ver aqui os comentários. Não, tem 671 comentários. Mano, literalmente, é óbvio. Se tu não namorar, tá com ela ainda por quê? Ou assume e fala pros seus amigos respeitarem a moça, ou você respeita a moça o tempo dela e cai fora da relação, é verdade. Ele pode ter sido um pouco babaca também. Você tá muito mal de amizade, hein? Bora, hora de andar entre adultos e não moleques.
Mano, tipo, é muito dividido, depende da muito da opinião, eu não sei. Pra mim, ele não é babaca. E realmente tem que fazer novos amigos. Deixa eu ver aqui. Que? Eu sou babaca por fazer meu pai beber minha urina, mano. Não, isso aqui é clickbait, que não é possível que alguém faria isso, mano. Desculpa aí, tô passando bem mal, tá? Sou babaca por fazer meu pai beber minha urina? Ok, isso é nojento, eu sei. Há 2 semanas atrás, eu, homem 14, ganhei um copo escuro, muito maneiro, em um bingo. Porém, em um bingo, ou cara, escreveu errado. Porém, ele era de vidro, então eu tomei o maior cuidado do mundo com ele. Na mesma semana, meu pai começou a beber coisas no dia nesse copo e acabou quebrando. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele sempre pega algo de alguém e dá jeito de quebrar sem querer. Ixi, já tô vendo onde que essa história vai. Felizmente, domingo eu consegui encontrar um copo bem parecido com esse e eu comprei, adivinha. Meu pai usou o copo no dia seguinte. Eu me estressei porque pensei, se ele quebrar isso, com certeza não vai querer me dar outro se eu cobrar. Eu ativei meu modo vingativo. Eu lavei o copo com o meu mijo. Aí é foda, mano. Eu juro pra vocês que era só pra ele sentir o cheiro, ficar com nojo e não usar. Mas ele encheu o copo até o talo com Coca-Cola. Quando foi beber, ele percebeu o sabor estranho e foi finalmente prestar atenção no cheiro estranho que ele estava sentindo. Eu nunca vi ele vomitando tanto na minha vida. Sou babaca por isso. Até agora ele não me colocou de castigo e deve estar em choque ainda. Mano, eu acho que você foi meio babaca, tá ligado? Eu não sei como é que é o bagulho do seu pai, se ele é chato com isso, se ele é uma pessoa meio que não aceita o não pra ele porque você é de menor. Não sei se você mora com a sua mãe, que em um momento você falou. É tipo, é algo muito... É muito raso o que você falou. Obviamente, você já falou que já quebrou muitas vezes, mas não tem muito o que dizer. Não, tem pouca coisa, tá ligado? Mas eu acho que você foi um pouquinho babaca, cara. Fazer seu pai beber seu mijo, mano. E todo mundo aqui tá falando assim que você foi meio babaca, tá ligado? Porque realmente resolvendo a coisa do mijo, mano. Tem tanta coisa pra você fazer. Nossa senhora. Acho que eu vou ter que falar com outras palavras aqui. Eu sou babaca por minha namorada golar rápido. Estou em relacionamento vai fazer 4 anos e fazemos sexo com uma frequência consideravelmente baixa. Porém, quando temos nossas relações, elas geralmente duram no máximo 10 minutos. Mas o que me chateia não é o tempo em si, e sim ela sempre chega ao organismo primeiro que eu. Quando ela chega ao ápice, ela não quer mais fazer. Então sempre tenho que finalizar sozinho. Ixi, nossa senhora, conversa estranha, mano. Isso vem me chateando demais. Já faz um bom... Eita, que isso? Cara, isso aqui tá escrevendo muito estranho aqui, mano. Pelo amor de Deus. Isso vem me chateando demais. Já faz um bom... E eu estou pensando até em terminar com o relacionamento por não sentir prazer. Eu sou babaca? Sim, você é babaca. Mas tipo, você nunca... Você quer terminar, beleza. Mas eu acho meio estranho o motivo de você querer terminar, tá ligado? Edith, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, mas ela nunca se esforça pra isso. Enquanto eu me esforço muito pra satisfazer ela. Na maioria das vezes, ela que me chama pra fazer. Porque eu já tô bem desanimado em relação a isso. Vocês estão tratando como eu nunca tivesse tocado assunto com ela, são 4 anos. Em relação à frequência, eu e ela temos uma vida bastante corrida, não moramos juntos ainda. Então acaba que não temos tanto tempo pra isso. Outra Edith, tem muita gente falando sobre achar sexo uma parada extremamente importante no relacionamento. Pra mim, sexo é capricho. Eu amo mais que tudo ficar juntinho dela. Só assistindo um filme bem suave, mas essa questão realmente me incomoda. Eu também queria sentir prazer, o que isso não me acontece. Mano, primeiramente eu vou formar minha opinião aqui. Eu não sei se você já ouviu, mas quando o homem ele vai golar, ele sente quando vai golar. A mulher não. A mulher não sente quando vai golar. Então, isso não tem como ela fazer isso por você. Porque ela não vai sentir quando ela vai golar, tá ligado? Então, querendo ou não, ela provavelmente ela tem ejaculação precoce, porque mulher pra golar é muito trabalhoso, tá ligado? E é isso, não tem muito o que dizer. Eu acho que você não é o babaca, mas também é o babaca, porque você quer terminar por motivo besta, mas você pode terminar quando você quiser. Não é babaca pra você terminar um relacionamento. Mas eu achei o motivo meio babaca. Aí vou ver os comentários. Nível de babaquice, 4,10%. O Brasil está em luto. Que isso? O cara tá falando de nada a ver, mano.
Ué, as coisas nada a ver que os caras comentam. É. É. Realmente, tem muito comentário aqui que tá xingando o cara. Mas tá bom, né, mano? Eu acho que eu vou pra um tema aqui de namoro. Porque tá complicado. Deixa eu ver aqui. Mano, namoro um homem Márcio e isso está acabando com o meu psicológico. Eu, mulher 26, namoro um homem 30, tá? Só a diferença. Há 2 anos. E ultimamente tenho sentido que estou perdendo a admiração por ele. Viemos de criações muito diferentes. Eu acho que isso pesa muito. Trabalho desde 16 e nunca parei. Durante a faculdade vendi um lingerie pastel, fazia que aparecesse para não ficar sem dinheiro. Sempre corri atrás. Ele foi criar de outra forma, sempre teve tudo na mão. Hoje está desempregado e está procurando vaga na área. Eu vejo que ele manda currículos todos os dias e sei que o mercado está difícil. Então, não acho que ele esteja encostado nesse sentido. Mas o que me desanima é a falta de urgência em fazer outra coisa enquanto isso. Nem que fosse algo provisório, ganhando um salário mínimo, só pra não ficar totalmente parado. Verdade. Tipo, o cara tem 30 anos nas costas, não trabalha pra ganhar um salário mínimo, é sacanagem, tá ligado? Não precisa ser CLT não, mano, mas tipo, qualquer coisa pra você vender dinheiro, ganhar R$500 por mês já tá bom, cara. Ele mora com a mãe, não paga as contas e não parece sentir o peso da vida adulta. Que isso, mano, o cara é um moleque, o cara tem 12 anos mental. Não parece sentir o peso da dita como eu sinto. Mas o que mais me... Eita, o pessoal não sabe se trocar mais com mais, isso daí me dá muita raiva. Mas o que mais me pega nem é só isso. É o conjunto. O desleixo com ele mesmo me incomoda muito. Não faz atividade física. Ixi, o cara deve estar com uns 90 quilos, tá ligado? Tem 1,60 m, não sei a altura dele, mas acho que ele deve ser mais baixo, mano. Porque se ele nunca faz exercício, normalmente você não cresce muito. A não ser que você tenha uma genética muito boa. Não faz exercício, não cuida da saúde mental, não se organiza. Ontem, por exemplo, tínhamos um show meu falávamos há meses. Eu passei horas arrumando meu cabelo, me preparando. Na hora de sair, nenhuma calça ele serviu nele. Ele simplesmente não tinha se preocupado em provar roupa antes. Nem em comprar algo, nem em planejar. Resultado, não fomos. Não, o cara é pai. Eu terminava. Se eu fosse essa mulher, eu terminava. Resultado, não fomos. Parece pequeno, mas isso me afeta porque sinto que eu sempre me organizo, planejo as coisas e ele só vai. Não se importa o suficiente. Isso é complicado, né, mano? O problema é que ele não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário. Ele é bondoso, engraçado, família, carinhoso, conversa bem, emocionalmente inteligente em muitos aspectos. Talvez isso seja o que mais me confunde, porque eu penso, eu que estou sendo cruel por incomodar com isso, mas ao mesmo tempo eu olho pra frente e não consigo imaginar dividindo uma casa com alguém que abre uma embalagem em cima da bancada e deixa lá, esperando que alguém jogue fora. Não consigo imaginar tendo filhos com alguém que não sabe das responsabilidades de um adulto, mas ir procrastinando. Tenho medo de estar descartado alguém bom, por coisas pequenas, mas também tenho medo de construir uma vida com alguém bom, porém sem iniciativa, e acabar virando mãe de um homem adulto. Isso é errado pensar assim? Alguém já passou por isso? Dá pra preocupar com isso? Eu não passei por isso. Mas eu entendi a história. Ele é um homem de 30 anos, você é de 26, você tá sendo muito mais preocupada com ele, ainda mais pela sua idade. Mesmo na sua idade, você tem que ser bem preocupada mesmo com a vida, essas coisas. Mas ele tem 30 anos, não tem preocupado, mano. É basicamente um terço da vida. Normalmente a pessoa não passa nem dos 80, tá ligado? O cara tem um terço da vida sem fazer bosta nenhuma. Mano, você não é errada por querer terminar com ele, porque ele não faz bosta nenhuma da vida. E ele é, tipo, mimado pela mãe, não faz nada, tá ligado? E se ele é uma pessoa boa, mas ele não tem uma atitude boa, se você tiver filho com você vai ser pai do seu filho e dele. Você vai ser mãe do seu filho e dele, tá ligado? Não, eu acho que você não é babaca porque ele terminar, você não é babaca da história. Mas eu acho que você deveria tentar conversar com ele sobre isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Deus me livre, me deu preguiça só de ler. E olha que eu sou homem, pelo visto ele não vai mudar e nem quer estar confortável com a situação, sinceramente. Às vezes não compensa tanto lutar, tem muita gente legal por aí, moça. Não adianta ficar com alguém só porque esse alguém é legal. Você tem que estar feliz, ter admiração, ter empolgação e não desânimo. Verdade. Essa moça não é babaca. Oh meu Deus, mano, esse bagulho não para de cair. Deixa caído mesmo, nossa senhora. Aí, as pessoas comentam falando tudo a mesma coisa.
Deixa eu ver outras coisas aqui também. Eu acho que o babaca é bem mais legal. Eu sou babaca por não querer comer minhas coisas. Depende. O cara deve ter um irmão, deve ter 14 anos. Bom, eu mulher de 20, minha mãe mulher de 50, meu pai mulher de 55. Minhas irmãs, mulher de 16, mulher de 17, mulher de 22. Que isso, mano? O cara teve 5 mulheres na casa. Sempre que compro algo, compro para todos. Mas quando minha mãe compra, ela esconde no quarto dela para os outros não pegar. Exemplo, eu compro um pacote de queijo, deixo na geladeira para todos poderem comer. Meu pai também faz isso, mas se minha mãe compra, ela compra só para ela. Entendi. Bom, ontem pela manhã eu falei que estava com vontade de comer os biscoitos de bananinha que vendia uma padaria aqui perto, mas eles pararam de fazer. De tarde, ela apareceu com um pacote cheio de biscoito, broa de banana e sentou para tomar um café. Eu fui pegar um pra comer achando que ela tinha comprado porque eu falei que tava com vontade. Ela deu um tapa na minha mão e disse que era só dela. Ixi. Meu pai repreendeu ela e disse pra dividir. Minha mãe disse que era pra eu pegar só um, então. Eu disse que não precisava, eu estava saindo e ela disse então que podia pegar 2. Aí vazei pro meu quarto. Pesquisei na minha apostila do curso de confeitaria e encontrei a receita, fui no mercado, comprei os ingredientes e fiz meio cento de biscoito de banana pra mim e pro resto do pessoal, sem incluir minha mãe. Aí quando fui pra cozinha agora, o pote estava quase vazio, tipo umas 5 bananinhas. Peguei pra minhas irmãs e elas disseram que minha mãe convidou minha prima e as filhas dela pra vir tomar café de manhã, não sabe escrever, mano, de manhã, e serviu as minhas bananinhas, prima que essa que eu odeio. E as crianças comeram tudo. Questionei a minha mãe porque ela deu os meus biscoitos. Ela disse que se eu não quisesse que ela tivesse dado, era só ter escondido no meu quarto. Respondi que ela queria dar, que se ela desse, ela ficou brava e reclamou. Mano, tá muito incoerente isso aqui. Ela ficou brava e reclamou pro meu pai e mandou parar de ser egoísta e fazer tempestade de copo. Mano, você deu um clickbait meio, porque você não quer dividir essas coisas com a sua mãe, então ela não divide nada com você. A sua mãe, como ela é mais velha, ela é meio egoísta, e você não tem como não dizer. E você sente que você tá conversar com ela, se ela não for ignorante, tenta o mais rápido sair da sua casa. É isso, não tem muito o que falar. Nos comentários, com todo respeito, sua mãe é uma ordinária, sua mãe tem disfunção psicológica, caso típico de narcisismo. Para ela, tudo as filhas que se cuidado, se você continuar agindo assim, ela vai te colocar como maluca, egoísta, que só pensa. Ela não é babaca, a sua mãe que é meio narcisista, com todo respeito. Ixi, esse daqui é picante, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Olha aqui, ó. Sou babaca por não querer que comam minhas coisas. Tô lendo errado, gente. Eu sou babaca por ter dormido com meu padrasto. Essa aqui vai ser uma história. Sou babaca por não querer ter dormido com meu padrasto. Eu leio muita coisa no Reddit, mas geralmente nunca escrevi nada. Mas resolvi visitar esse Reddit pra me ajudar a pensar melhor do que eu fiz, ao meio que já estou me sentindo o babaca. Com B maiúsculo. Mas não custa perguntar, geralmente estranhos te ajudam a pensar melhor. E sim, o título é tão ruim quanto parece. Ixi. Um pouco de contexto. O cara escreveu assim, eu sou 19 anos. Que isso? Eu tenho 19 anos, sou homem gay e moro sozinho com meu padrasto de 32 anos. Ele e minha madrasta me adotaram quando eu tinha 13 anos, mas se divorciaram já há 3 anos, porque minha madrasta descobriu que ele era bissexual. Aí a homofobia tá foda, né, mano? Ele antes vinha me visitar e tudo mais, mas desde que eu saí do armário, que ela era meio que nem olha pra minha cara direito, ela é homofóbica. Meu padrasto meio que não sabia o que eu sabia, que ele era bi, bom, pelo menos não antes do fato. A história, no ano novo, nós dois fomos numa daquelas lojinhas que vendem coisas baratas perto do vencimento e compramos um monte de cerveja para a nossa festa. Uns 8 engraçados, mano, ele tá se vendo muito estranho, tipo, 8 engraçados, né, tipo assim, engradados, aqueles com 6 latões. Na festa não vejo muita gente, só nosso vizinho com a mulher e a filha, e 2 tios. 2 tios meus, cara, não bota vírgula. 2 tios meus, com o meu primo. Não, agora foi erro meu. 2 tios meus com meus primos. No sábado, dia 2, a gente viu que tinha sobrando uns 2 engradados e algumas latas. O vencimento delas era dia 4. Então resolvemos matar de uma
de uma vez elas. Papo vai, papo vem e as latas acabaram. Eu devo ter tomado umas 3, um e meio mais ou menos, 3,5. Só porque não gosto tanto assim de cerveja. Não gosto tanto que ela tomou 3,5, mano. Meu padrasto deve ter tomado umas 12. Que isso? Então, tipo, ele tava super bêbado, claramente. Eu sempre tive um crush com ele. Que isso, cara? Aí, que isso? O cara é quase seu pai, mano. Isso aí já tá... É quase um incesto já. Nunca vi ele como um pai e meio que a gente tava morando só nós dois nesses tempos. A gente é quase que um casal, gostamos das mesmas coisas. Vamos pra academia juntos, assistimos filmes juntos, jogamos videogames, vamos no shopping, fazemos compras juntos e por aí vai. Então meio que eu quis aproveitar da situação pra dar um passo além. O príncipe negou e falou que era errado, mas eu falei que era algo que eu queria. Que ele não queria mais ter medo de fazer sexo, que eu confiava nele. E como ele tava muito bêbado pra pensar direito, ele acabou cedendo. Eu falei, ótimo, eu nunca tinha deixado ninguém ficar por cima antes, mas com ele foi maravilhoso. Só que, mano, esse texto tá muito grande. Só que depois ele acordou de noite sóbrio e ele parece que se arrependeu, me falou que ele fez errado, que ele não devia ter abusado de mim desse jeito. E acabam falando pra mim vir à casa da minha mãe. Por isso, para poder pensar. Eu não sinto que ele tenha abusado de mim, mas para o contrário, na verdade, já que ele tava bêbado, eu conversei com uma professora que é minha amiga. E ela parece que não achou legal ele ter feito isso. Eu tô super confuso nessa situação, porque foi algo que eu fiz e eu queria muito. E agora parece que a culpa foi do meu padrasto. Tipo, eu já sou adulto, ele também, então eu não vi problema na hora. Mas agora é meio que eu tô me sentindo mal por ter feito isso. Então eu sou babaca, e se fui, o que eu posso fazer pra consertar isso? Eu postei isso no fórum em português, eu sou babaca, mas eu não sei inglês direito. Não queria ter colocado no fórum original, mas me falaram pra colocar nesse aqui, às vezes o resto é só falando nada com nada. Mano, você é babaca, porque primeiramente o cara é seu pai de consideração. Se você, aqui no início da história, ele te adotou com 13 anos, mano. O cara tem 32 e você tem 19. Tipo, mano, uns mais de 10 anos de diferença. Mas eu acho que você foi babaca, porque ele é seu pai, basicamente. Isso seria meio estranho. Mas se você quis e não tem nenhum crime aí cometido, eu não tenho muita opinião, mas eu acho que você foi meio babaca. Vocês dois são adultos, se entendem, sejam felizes. Acho que falta mais contexto pra opinar de uma maneira mais profunda, é verdade. Mas por aí que seu padrasto seja só 13 anos mais velho que você, existe uma relação de poder familiar que faz ele não poder se colocar. Como eu queria falar. Essa história é meio. Eu sou babaca, eu não gosto do fetiche estranho do meu namorado. Essa história aqui vai ser boa. Eu tenho 19 anos, namoro há 1 ano e 1 mês com meu namorado. A partir de 3 meses mais ou menos, eu acabei vendo um histórico dele de pornografia transexuais. Muito específico, eu acabei tendo uma discussão com ele, porque não me senti bem no momento. Mas essa discussão logo passou e eu pensei que fosse algum preconceito da minha parte. Depois de alguns meses, vi novamente o histórico dele, e todas as pornografias que ele via era de moças transexuais. As moças transexuais usando suas genitálias para fazer coisas com homens. Achei estranho e fiquei muito mal, pensando que se eu era preconceituoso ou tinha algo de errado com isso. Eu sempre fui fotografias específicas de mulheres trans, colocando suas genitais na boca dos homens, por exemplo. Eita, papo picante. Eu realmente me sinto muito mal, mas não sei se isso é preconceito meu ou se ele realmente está errado de ver fotografias específicas. Tentei conversar com ele várias vezes que isso me incomodava e tantas entender tudo que ele via, mas simplesmente não fala sempre. Recua, sempre fica quieto, falando não sei. Sou babaca, me desculpe pelo erro de português. Estão tão mal pensando nisso que não tenho cabeça pra escrever. Eu te desculpo. Mano. Deixa eu ver. Compre um citarralho e bote ele para... Eita. Que isso? Ele já pensou que talvez ele não tenha o que esconder e que justamente para não esconder... Mano, eu não entendi nessa história se ele via antes do namoro ou se ele tá vendo ainda no namoro. Se ele estiver vendo no namoro, ele é babaca, você não é preconceituoso, você pode achar estranho, normal, você não precisa achar legal, não estranho, tá ligado? Mas ele seria babaca de estar vendo isso durante o namoro. Mas se ele estiver vendo antes do namoro, mano, só esquece o cara, tipo, não, só esquece, o cara não tá vendo mais, beleza. Mas se estiver vendo agora, eu acho que é motivo de término, porque isso é tipo uma traição.
você não é babaca. Depende de qual. Você é babaca se ele tiver vindo isso antes, porque você tá incomodada. Você não é homofóbica, você só tá incomodada com isso. Eu fico incomodado com relacionamentos gays. Tipo, nos atos, entendeu? Eu fico meio estranho, eu acho meio estranho, mas não seja ao ponto de, nossa, que nojo, tá ligado? Essas coisas. Tipo, de homofobia. Nossa, meu nariz é muito entupido. Sou babaca fazer um aborto? Sim. Tenho 38 anos, recentemente perdi minha mãe e estou passando por um período de luto. Engravidei de um namorado que eu tinha um relacionamento complicado e à distância. Ele mora em outro país, que isso já tá muito estranho. A gravidez não foi planejada. Eu sou autônoma, não tenho licença de maternidade, moro sozinho em um estúdio e não tenho rede de apoio estruturado. Minha mãe, que seria minha principal ajuda, faleceu um mês retrasado. Não, meus pêsames. Meu namorado queria muito que eu tivesse um bebê. Chegou a sugerir que eu fosse morar com ele no país dele. Mas não havia nada concreto, estruturado, moradia pronta, trabalho garantido, plano real, divisão de responsabilidades. Nosso relacionamento já tinha muitos conflitos e ele costumava impor condições para me amar. Se eu mudasse o cara é manipulador, já terminava aí. O que me machucou foi que ele, mesmo sabendo da data, sabendo que eu estava sozinha, ele não me procurou. Depois de perguntar se eu estava bem, ele disse que estava muito magoado pela minha decisão e esperava pelo menos uma mensagem perguntando se eu tinha ficado bem. Agora estou lidando com a culpa e tristeza também da decepção com ele. Sou babaca por ter priorizado minha realidade, minha capacidade emocional e prática e da vontade. Mano, primeiramente você já fez um clickbait. Você não fez um aborto, tá? Você já fez um clickbait e isso eu achei muito paia. Mas você é babaca, você não é babaca, porque o seu namorado, ele é manipulador. Ele quer te fazer, tipo, sentir mal. Ele só quer, se você fizer diferente, ele vai achar ruim. Ele é manipulador, entendeu? Você tem que terminar com esse cara agora, urgente, pra ontem, entendeu? Mas você não é babaca. E você ainda, fora que você tá passando por luto, verdade. Eu sou babaca. Não, esse aqui é muito pesado, não vou falar isso não. Eu sou babaca por mandar real, tá? Essa história já faz bastante tempo, quando eu tinha uns 16 ou 17 anos. Hoje tenho 25. Eu estou no ensino médio e tinha meu grupinho de amigos. Dentro desse grupinho surgiu... Nossa, tá faltando vírgula, mano. Dentro desse grupinho surgiu um triângulo amoroso daqueles bem novelescos. Ora ela dava mais tela pra um, ora pra outro. Basicamente a menina iludia dos dois. Ela meio que tava firmando com um, até que eles começaram a namorar. Ocorre que eu era amigo dos dois. E o outro deles me contou essa parada, mas antes ele pediu um segredo. Eu, curioso, garanti guardaria o tal segredo, o analfabeto. Fato que a mina foi na casa dele e eles ficaram. Mano, esse texto tá faltando muita vírgula, desculpe se eu falhar na leitura. O engraçado da história é que todo mundo ficou sabendo e guardou o segredo. Só como não sabia, então eu fui lá e mandei a real pra ele, quebrando o segredo que prometi. Pensa que um rapaz que surtou foi no banheiro lavar o rosto e quebrou o espelho no soco. Que isso, mano, esse cara já termina a amizade, cara, ele é muito pavio curto, muito mesmo, o pavio dele é muito curto, cara. Aí, beleza. Surtou, foi no banheiro lavar, quebrou o espelho no soco. Meus amigos descobriram que eu falei e me chamaram de fofoqueiro, que eu não tinha nada a ver com a história e que eu não tinha que se meter. Mano, até aí você não é babaca. Mas eu estava com um dilema, porque eu traía a confiança da amizade de eu escondendo uma bomba dessa ou traía o segredo. Não tá faltando acento. Ou traía o segredo que eu prometi pro outro. Só que eu dei injustiça, tentei agir pelo certo e meio como procedendo com chifre alheio. Mas de fato não sei se devo me sentir tanto assim na vida ali. Deixa eu ler os comentários. Você fez certo. Nenhuma pessoa vale ser enganada dessa forma. Eu faria a mesma coisa que eu gostaria de que algum amigo fizesse por mim. Se fosse um estranho, eu ficaria calado. Eu acho que nem se fosse um estranho. Não, estranho ele ia falar que eu tava com inveja, essas bosta aí. Se fosse um amigo meu, eu descobri que ele tava sendo traído por um outro amigo, eu teria falado com certeza. E esse amigo que traiu seria um babaca. Eu tô procurando aqui, tá? Não tem nenhum interessante. Mano, essa daqui eu achei muito estranha. Eu sou babaca por pensar em terminar depois de um pedaço de bolo. Tá, o texto é bem curto, então eu acho que vai ser uma história com pouca profundidade.
Uma adolescente de 17 anos, e namoro uma de 17 também. Ontem foi o aniversário dela, e eu fiz de tudo para estar com ela e fazer um dia especial. Comprei as coisas que ela gosta, levei ela pra sair, comprei uma flor que ela ama, preparei uma festa, levei todo mundo que ela gosta. E na bendita festa eu recebi o último pedaço de bolo da festa. Ela não falou nada na hora, só falou nada na hora, tá faltando português aí. Só falou depois que eu reclamei. E eu realmente me senti traído depois de tudo. Ela tá tentando se desculpar agora, mas não sei o que fazer. Mano, adolescente mais grave mesmo. É o B, é o babaca. Mano, ele tá sentindo. Tá faltando muita informação, tá ligado? Não dá pra saber o passado dele, não tem muito o que falar. O pessoal aqui também tá falando que ele é um babaca. Mas, tipo, beleza, ela deu o último pedaço pra ele. Mas talvez ela deu pra mãe, tá ligado? Que é um relacionamento curto, tem adolescente, tá ligado? Não é um relacionamento adulto. Ela ainda não é ele não é a prioridade da vida dela, ele não é a prioridade da vida dele, ele não é a prioridade da vida dela, tá ligado? Então, não tem muito o que dizer. Pra mim você é meio babaca, mas bem pouco, tá ligado? Não preciso ficar estressado com isso. Nossa senhora, isso aqui eu não quero fazer não. Tá, isso aqui é interessante. Sou babaca por não realizar o fetiche dele. Oi, então, eu sou A, tenho 16 anos, ele é o W, ele tem 20. Tá, já começou com um nome estranho. Então, na época dos meus 13 anos, eu conheci um cara pela internet, o W. Época de pandemia, ele me chamou no Insta por causa dos meus pés. Aí o cara tem fetiche em pé, mano, nossa. Pedindo se eu poderia mandar foto pra ele. Pois ele olhou as fotos dos meus índices e tinha gostado dos meus pés. E do começo eu não aceitei, pois achei muito loucura alguém realmente gostar de pés. Também eu era bem mais nova e fiquei tipo confusa, sei lá, estranho demais, tá ligado? Então a gente fez uma grande amizade, tanto que ele é mais velho e sempre me deu muitos conselhos, pois na época eu também estava bem mal. Psicologicamente, sempre me dava apoio em tudo, sabe? E naquela época eu ainda era uma criança, basicamente. Tá, caricaturando mais velho. Eu tava tentando entender aqui. Naquela época eu ainda era uma criança, basicamente. Não que agora eu seja adulto também, né? Mas, tipo, eu não entendia direito das fotos, consequências das coisas. E sim mandei foto pra ele dos meus pés. Até minha bundinha. Meu Deus, mano. Você tem 13 anos? Porque na minha cabeça era legal eu sentir aquela sensação de nervosismo bem besta, né? Mas tudo bem. Um tempo depois eu comecei a namorar e durou 2 anos. E bem no dia que eu tinha terminado, ele me mandou uma mensagem depois literalmente de 1 ano e meio sem falar com ele. Ele me ajudou muito no meu término e tal. Mano, tal é complicado. Ele era muito importante pra mim, parecia que ele sempre estava lá na hora certa, sabe? Ele me fazia feliz, me distraía, era muito bom por ter amizade com ele. O problema mesmo foi quando ele começou a me cobrar, mandar foto como antes eu fazia. E eu não queria, até porque ele já estava mais velha. E entendi a situação que era bem merda, sabe? Só que ele me cobrava, tipo, sempre mesmo ele brigava comigo por não mandar. E eu sempre tentava segurar as pontas, pois ele era especial para mim. Mas eu estava cansada disso e comecei a rebater tudo que era muito besta da parte dele, me cobrar uma coisa que eu sabia que não ia conseguir. Mano, meu nariz tá complicado, espero que isso não estrague o vídeo. Eu tinha dificuldade em deixar as pessoas irem ou dispensar elas, mas o meu término foi bem complicado. Então eu tava cansada de tudo. Então um certo dia eu briguei com ele, falei que estava cansado dele. Ele falou que iria falar de falar comigo. Acho que iria parar de falar comigo, porque eu não estava fazendo ele de besta. Ele sabia que eu não ia mandar. Daí eu só falei, sério? É sério isso? Ok, então. Desde então nunca mais falei com ele. Me sinto meio mal, mas ao mesmo tempo, mano, tá faltando muito português aqui. Tempo ódio, ele me cobrar, mas eu realmente, mano, tá faltando muita vírgula, tá? Desculpa aí, tá falhando aqui. Mas eu realmente gostava muito da amizade dele. Mas fazer o que, né? Eu não queria ser uma imagem sexual para ele, sendo que eu nunca quis nada com ele e nunca escondi isso. Sempre deixei muito claro. Sou babaca por fazer o fetiche dele. Mano, o que é o P? Eu não sei o que é o P, eu sou burro. Não, babaca é o cara mais velho que fica atrás de criança, não entra em contato com ele. Mano, ele não é babaca. Quer dizer, você não é babaca, eu tô confundindo aqui. Ele é babaca. É 4 anos de diferença. Ele tinha 13, você tinha 13, ele tinha 17, tá ligado? O cara era muito mais velho. Então, e se ele tem fetiche, tipo, é um dos fetiches mais normal que existe, tá ligado? Eu acho muito estranho quem tem, mas é um dos mais normal que tá tendo, literalmente. Mas, ele
Não é algo estranho, tá? Vou te falar, não é algo estranho. Você tá achando muito estranho, mas você pesquisar é a coisa mais tem, tá ligado? É, mas eu achei você babaca por causa disso. Tipo, muito. Você não. Oh, foi mal, tô errando aqui. Ele babaca. Mas você foi meio boa de ter mandado a foto que ele é. Ele só te viu como um objeto sexual. Então, você não é babaca, ele é babaca e só corta a relação com ele. Porque ele só te vê como um objeto. Acho que eu vou. Acho que essa aqui vamos pra última história. Tem que ser a história também. É a. Meu Deus. Mano, tem muita história aqui da hora, só que é um assunto pesado. Eu não tô afim de falar pesado, tá ligado? E é só coisa, tipo, mano, muito pesado. Não. Sou babaca por negligenciar meu cachorro? Tá, uma história um pouco mais leve. Seguinte, eu tenho um cachorro há cerca de 3, 4 anos. Ele é filho de 2 cachorros que eu já tinha. Ele vivia comigo e com minha mãe. O pai dele vivia com meu pai. E a mãe dele com a gente. Até ter que nos mudar de casa que a gente morava e ir no apartamento. Como o cachorro é macho e não é castrado, ele fazia xixi em toda a casa. E minha mãe não queria ficar com ele. Na tentativa de não ter que doar o cachorro, uma amiga se ofereceu para cuidar dele e até eu conseguir ficar com ele de fato. Isso foi há 3 meses, tá? Faz um tempinho. É. Um tempinho interessante. 12/12/2025. Voltando do meu cachorro no horário de almoço, essa amiga me liga dizendo que o cachorro está com verme no olho. Nu. E precisa que eu leve ele a um veterinário. Gente, eu incapaz de fazer algo, pois estava com falta de pessoal no UBS que eu trabalho. E obviamente não podia deixar a recepção vazia. Expliquei isso pra ela, pedi pra ela ficar com ele até tarde. Eu saio às 16 e isso foi às 12 horas. Eu ia tentar fazer algo em relação. Ela me xingou, me chamou de responsável e tudo mais levou ao veterinário por conta própria. Depois de 30 e 40 minutos, ela me manda o orçamento que o veterinário fez para realizar todo o procedimento. R$ 2.400, meu Deus. Os caras, como é que esses caras não ganham dinheiro? Eles iriam aproveitar que eu teria que sedar o cachorro para fazer uma remoção dos vermes e teria que castrá-lo de uma vez. Beleza, bola, coitado. Pedi para ela aguardar, que eu ia tentar fazer algo. Liguei para um meio mundo de gente que achava alguém que teria esse valor para me emprestar. Agora tenho uma dívida de 6 meses que vou ter que abandonar a terapia para pagar. Procedimento feito com sucesso, sábado, tá? Não quero saber da data. Ele teve alta e foi buscar. Ah tá, foi um dia depois que ele teve alta. E fui buscar ele. Essa amiga disse que eu teria que levar de volta para ela se ela puder cuidar dele. Eu neguei e disse que eu mesmo faria isso. Ela reclamou e ficou quieta. Até nesse ponto, eu acho que ela devia ter pago, porque se ela tava cuidando, ela foi responsável de ter tido esse verme no olho. Porque se ela cuidou, ela devia pagar, porque ela foi responsável nessa parte, tá ligado? Porque isso aí foi na casa dela, provavelmente. Entendeu? Ela foi responsável nessa parte. Eu acho que você, por enquanto, não é babaca. Agora, hoje, dia 15/12/2025, a mãe dela veio me mandar mensagem pedindo informações e cobrando um posicionamento meu em relação ao cachorro. Ela disse que queria me denunciar por negligência, pois informação que eu não mencionei. Nesses anos o cachorro ficou comigo, meus pais nunca deram vacina pra ele. Aqui é complicado, mano. O cachorro tem que ter vacina. O cachorro é muito frágil, tipo, ainda mais no mundo de hoje, tá ligado? Aí, meus pais nunca deram vacina pra ele. E eu não sabia, pois todos os anos outros cachorros são vacinados anualmente. Ela não sabia. Decorrência disso, ela disse que iria me denunciar se eu não fizesse nada. Obviamente já estava preparando para vacinar o cachorro, mas por se tratar de muitas vacinas, precisava de um tempo para juntar dinheiro necessário, justo. Devia ter tipo um susto pros cachorros, tá ligado? Ela me xingou, me ameaçou, me insinuou que meus pais iriam tentar agredir a filha dela e me chamou de desrespeitoso. Aguentei calado, mas não bobo e disse que estava disposto a enfrentar todas as consequências do caso. Lá tem muito texto. Agora estou tentando pagar os remédios cirúrgicos dele, algo que, por sinal, ela me xingou por não ter comprado ainda e se ofereceu para pagar. Mas, sendo sincera, não confio nela e sei que ela não está se oferecendo por boas intenções. Ela é advogada e a última coisa que eu quero é dever algo para ela. A filha dela, minha agora, não sei se estão amiga. Meu Deus, tá meio estranho. Veio me xingar dizendo que eu não tenho direito para comprar os remédios dele, mas tinha que gastar comigo. Recentemente eu comprei um computador relativamente caro, mas depois de muito tempo me organizando para conseguir pagar, tendo a raiva dela em relação a mim. Mas querem que eu, um mero funcionário público de nível médio que ganha um salário comum, tenha a mesma verba emergencial que elas querem para lidar com as urgências e é no mínimo injusto.
Elas pagam cerca de 250 de plano de saúde para o cachorro delas e viajam pelo menos uma vez a cada 2 meses. Eu não tenho plano de saúde. Que isso? Elas é rica. Elas só não conseguem. Elas têm um mundinho dela, elas não conseguem entender que elas é rica. Mais uma vez, entendo a frustração dela, entendo que eu errei em certos pontos, mas estou fazendo o meu máximo para poder consertar. Estou me virando do avesso para conseguir pagar, tirando na minha própria saúde para priorizar a dele. Mesmo assim, eu me chamo de negligente. Mano. Ela iria cuidar do cachorro até você conseguir ficar com ele de fato, ou seria esse acontecimento? Você iria se mudar, combinou com ela e tal? Tá. O pessoal aqui tá mais em dúvida do que aconteceu, mas tá falando assim, você não é babaca, na minha opinião. Tipo, o pessoal tá falando que ele é meio babaca, alguns tá falando que não. Mas você não é babaca, porque você não foi negligente, você só não sabia, tá ligado? Que o cachorro não tinha as vacinas, não tem como, você tem duas bolas, mas nenhuma delas é de cristal, tá ligado? Então, você não está errado, eu acho que nem você deveria ter pago os bagulho, porque se ela tava cuidando, beleza, ela cuidou de favor, mas foi negligência dela, tá ligado? Aí, e você tem que pagar, tá, pagou, beleza, cuidou, tá salvo, graças a Deus. Mas eu acho que você não é babaca, mas eu espero que esteja tudo bem com você e é isso. Com o seu cachorro, né? Mano, essa foi a última história. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu estou com esse canal com ideia do Epopeia, né? Eu vou colocar as coisas que eu já falei no início do vídeo. Eu tô com a ideia desse canal pra isso e eu quero que vocês tenham curtido. Eu tô com também pra aprender edição, a melhorar minha leitura, entendeu? Pra melhorar minha leitura, melhorar minhas palavras, só que obviamente ali tem muito pessoas que escrevem analfabetamente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e falou!